Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Sou o Edson Marangeli e nós vamos falar hoje sobre controles da ISO 27701. Antes de mais nada, pedir a vocês aí que não for inscrito no canal, que se inscreva, por gentileza, curta aí os nossos vídeos, compartilhe, acione o sininho para receber comunicado novos temas, novos vídeos. E vamos fazer nossos vídeos chegar a mais pessoas aí, fazer relevância no canal. Bom, a ISO 27701 é uma norma que vem estabelecer uma série de controles para sustentação aí da Lei Geral de Proteção de Dados e outras normas e regulamentos que versam sobre privacidade de dados. Sabemos que temos uma série de normas e regulamentos que falam, além da LGPD e antes da LGPD, temos GDPR, que quem trata aí no âmbito europeu, temos dentro do território nacional Marco Civil da Internet, temos Estatuto da Criança e do Adolescente e por aí vai. O Código de Defesa do Consumidor e muitos outros. Mas a Lei Geral de Privacidade, ela veio para agrupar e dar sustentação legal aí a essas normas. E logo em seguida, a a ISO IEC veio com a 27701, que é uma derivação aí da ISO 27000, veio trazer controles para privacidade de dados. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses controles para que você possa ter uma visão mais clara dos controles que precisam ser aplicados para estar em aderência com o LGPD. Então, vamos lá. Então, essa norma é um padrão internacional publicado em 5 de agosto de 2019 com o escopo de estabelecer controle de segurança para a proteção de dados, sendo uma ferramenta importante para a aplicação na prática das diretrizes da GDPR e da LGPD. Então, ela especifica quais são os requisitos e fornece aí diretrizes para estabelecimento e interpretação, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão de privacidade da informação. Então, vamos trazer aqui para vocês mais um pouco desses controles. Depois vocês param a aba e leem com calma. Como eu falei no slide anterior, ela é baseada na 27001 e define um conjunto de controles específicos para proteção de dados pessoais no sistema de gestão da informação. Então, vamos lá. Então, gestão de riscos da privacidade. É preciso aí implementar um processo de avaliação e tratamento de riscos de privacidade, identificar e classificar controles de informação que contém dados pessoais, analisar os riscos à confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados pessoais. Implementar medidas de controle para mitigar aí os riscos de privacidade. Então, é preciso fazer a governança dos dados pessoais, é preciso estabelecer políticas, procedimentos de gerenciamento, definir papéis e responsabilidade, designar um profissional de privacidade de dados ou DPO, carregado de dados pessoais, implementar mecanismos de gerenciamento de dados pessoais. Então, quanto à coleta de dados pessoais, você tem aí 10 bases legais, entre elas aí, para nós, como LGPD, a menos utilizada, o que deve ser lançado mão em menor proporção, é o consentimento, já para GDPR o consentimento é mais importante. Então, obter consentimento expresso, informado dos indivíduos antes de coletar os seus dados pessoais
limitar a coleta de dados pessoais ao que é necessário e relevante para o processo definido, informar os indivíduos sobre como seus dados serão usados. Então, mas antes disso, a gente tem uma série de outras bases legais que a gente pode lançar a mão para coletar esses dados. Em todo o tratamento, todo o ciclo de vida dos dados pessoais, preciso enxergar alguns preceitos ali e em qual das 10 bases legais você pode estar lançando mão e garantir o tratamento daqueles dados. Pode ser para contrato, para questões de saúde, para questões financeiras, para cada uma das bases legais você vai ter como comprovar para que você está coletando e tratando aqueles dados. Por último, como eu disse, se não tiver como enquadrar em nenhuma das outras nove, lançar a mão do consentimento aí, para que você possa tratar os seus dados. Se você não conseguir enquadrar em nenhuma das 10 bases legais, das 9, nem conseguir o consentimento, não pode tratar os dados pessoais do usuário. Então, armazenamento dos dados pessoais, armazenar de forma segura e protegida, implementar medidas de controle para garantir confidencialidade, integridade, os princípios de segurança da informação, limitar acesso aos dados pessoais a pessoas autorizadas. Então, o controle de acesso e perfis aí é muito importante, além da classificação desses dados, é claro, para saber quem pode ter acesso àqueles dados, para que vai ser usado, quanto tempo ele vai ser usado, qual o tempo de retenção, como fará a exclusão, ou vai manter histórico e faz anonimização, enfim, esses dados que estão dentro de casa precisa ser muito bem entendido e tratado. O processamento de dados pessoais deve ser de acordo com a finalidade para a qual foi coletado e somente para esse fim. Implementar medidas de segurança para proteger os dados pessoais durante o processamento, garantir a qualidade e precisão dos dados pessoais. Quanto à retenção dos dados pessoais, ela traz também alguns controles aí, que é reter dados pessoais apenas pelo tempo necessário, implementar mecanismos para a eliminação segura desses dados após atingir a finalidade. Então, é importante. Quanto à transferência dos dados pessoais apenas para países que oferecem nível adequado de proteção e também deve implementar medidas de salvaguardas para esse tráfego aí de dados, para essa transferência de dados. Transparência e acesso. Então, sabemos que o titular ele tem alguns direitos, e entre esses é transparente, fornecer ao indivíduo acesso aos seus dados, permitir que esses dados sejam corrigidos, caso seja necessário. A pessoa casou, vai incluir nome do marido, da esposa, separou, quer retirar, vai fazer uma substituição de nome, tudo isso a lei permite que seja alterado aí. Atender às solicitações dos indivíduos, então, o titular ele tem alguns direitos, e nós precisamos garantir, que tanto a lei quanto o regulamento dita isso, e a ISO 27701 vem para promover aí esses controles. Então, da conformidade, é preciso cumprir todas as leis e regulamentações aplicáveis à proteção dos dados, implementar o programa de monitoramento e auditoria para garantir a conformidade com a ISO, treinar os funcionários sobre os requisitos dessa norma. Quanto à resolução de disputas, estabelecer um processo para lidar com reclamação dos titulares e disputas relacionadas à proteção de dados, cooperar com a autoridade de proteção de dados. Quanto à conscientização e tratamento, conscientizar os funcionários sobre os requisitos dessa norma, treinar funcionários periodicamente com relação à proteção de dados pessoais. Quanto ao monitoramento e medição, monitorar a efetividade dos controles, não é só implementar, medir o desempenho do SGPI em relação aos requisitos da ISO 27701.
Melhoria contínua, é claro, melhorar continuamente o sistema de gestão e proteção de dados aí, implementar ações corretivas, não vai ser engessado, não vai ser igual para sempre, as prioridades podem mudar, a lei pode mudar, a finalidade dos dados pode mudar e você tem que ir se adequando e melhorando. Comunicação, comunicar os requisitos da ISO 27001 para as partes interessadas, fornecer treinamento e conscientização sobre essa norma. Importante notar que os controles específicos de uma organização poderão passar por uma série de fatores, como o tamanho e a complexidade da organização, o setor em que a organização atua, os tipos de dados pessoais que a organização coleta e processa, as leis e regulamentos que se aplicam à organização, e, por último, aí, a implementação dos controles da 27.701 podem ajudar no aumento da maturidade da empresa em relação à privacidade de dados e processo de certificação, caso sua empresa ou organização esteja querendo se certificar nos requisitos da ISO 27701. No mais, os princípios básicos aí que a gente tem que seguir, e é conhecer o ciclo de vida dos dados pessoais, conhecer muito bem a lei, nomear um encarregado de dados, criar aí os roupas, aí, que são os processos que tratam dados pessoais que precisam ser documentados, fazer a gestão de riscos dos dados pessoais, tratar a classificação de dados, tratar aí da implementação de ferramentas de controle de medidas e salvaguardas desses dados, treinar pessoal nas áreas quanto aos requisitos da LGPD e da ISO 27701 e mapear todos os gaps possíveis, criar planos de ação para sanar esses gaps, na gestão de riscos, verificar o impacto desse risco, caso aconteça, qual a probabilidade desse risco acontecer. Tudo isso precisa estar documentado. Isso tem que ser continuamente aplicado dentro da empresa e, no mais, trazer para dentro da empresa a cultura da privacidade de dados. Não é só você implementar um programa de privacidade e deixá-lo ali. Você precisa que isso seja revisitado periodicamente, melhorias aplicadas, treinamentos aplicados, estar aí antenado com as mudanças aí na NPD, as divulgações da NPD quanto a riscos de privacidade, riscos de segurança da informação e muito mais. Agora, recentemente saiu ainda mais a, a normatização aí do DPO, que dita aí como, a resolução que dita como que o DPO deve atuar dentro da empresa, quais são as atribuições dele, direitos e deveres dessa figura dentro das organizações. É uma figura nova aí, tem pouco mais aí de 4, 5 anos, se levarmos em consideração a, a LGPD e a GDPR, que é um pouco mais antiga. Então, esse termo veio da GDPR, então é relativamente novo aí. Então, vamos olhar com muita calma, vamos implantar o programa de privacidade, vamos trazer pessoas para compor essa governança da privacidade de dados, sempre paralelo à segurança da informação, sempre paralelo à sua equipe jurídica, para que as coisas andem, é, tanto na parte legal quanto na parte operacional, de forma adequada à lei e os regulamentos e normas de privacidade. Ok? Muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Nos falamos novamente no próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode mandar por e-mail, pode deixar aí nos comentários, sei que a gente vai respondendo na medida do possível.
Mas não fique com dúvida. Teve dúvida, nos procure, nós tentaremos sanar suas dúvidas. Beleza? Obrigado, nos vemos já já no próximo vídeo. Forte abraço, até lá.